Isaías 55, versículos 6 ao 9, nós lemos assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E vamos orar. Amado Pai, abençoe agora a leitura da Tua palavra, que o Senhor possa agora nos dar entendimento. Que o Senhor me use para falar a Tua palavra, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar uma nova série sobre atalhos do atraso. Esse é um tema que traz uma certa ironia, porque atalho no dicionário significa uma maneira de se conseguir algo em menos tempo ou com menos esforço. Ou seja, o atalho é antítese, é o oposto do atraso. Nós buscamos atalhos justamente para tornar algo mais rápido e mais fácil, adiantar e não atrasar. No entanto, existem atalhos que, ironicamente, causam atraso, contratempos, mais dificuldades, criam mais problemas do que resolvem. Por exemplo, um motorista, ele decide tomar um atalho, uma rota que ele conhece, mas em vez de chegar mais cedo, ele acaba se atrasando porque existem ruas que eram uma mão, agora são contramão, talvez são obras sendo feitas, talvez algum acidente que ocorreu por algum motivo. Então aquele atalho que era para fazer a sua viagem mais curta, acabou prolongando mais do que deveria. A intenção do atalho é sempre encurtar e facilitar. Espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente nós queremos algo mais prático, algo diário, que possamos fazer dia após dia, que vai tornar mais simples, mais rápido, mais efetivo a nossa vida espiritual. Mas é algo que nem sempre acontece. E nessa série de atrasos do atalho, nós vamos ver várias áreas e alguns exemplos bíblicos de crentes e personagens na Bíblia que são atalhos que são muito tentadores, muitas vezes são usados, adotados, mas que nem sempre trazem o efeito desejado. Muitas vezes as melhores e mais nobres intenções são o que nos levam a esses atalhos, mas nem sempre eles funcionam. Muitas vezes eles são verdadeiramente atalhos do atraso. Então, antes de adentrarmos em alguns personagens bíblicos, alguns exemplos bíblicos, antes de vermos algumas áreas que nós podemos ter mais cautela, devemos ter mais cautela, eu quero falar hoje sobre especificamente esses atalhos e esses atalhos do atraso. Então, no versículo 7 que nós lemos, diz assim: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que a correlação que existe entre caminhos e pensamentos. Lembrando que um atalho nada mais é do que um caminho mais curto. Então, caminhos e pensamentos. Qual a relação entre esses dois? E há algo importante que é ressaltado aqui, se a gente vê o versículo 7, que a gente leu, o 8 e o 9, inclusive, todos esses versículos usam as mesmas palavras. Usam 5 vezes a palavra caminhos e também usa 5 vezes a palavra pensamentos. Então, caminhos e pensamentos, falando sobre atalhos. Então, essa correlação é direta entre uma coisa, ou seja, o caminho, e a outra, ou seja, os pensamentos. Caminhos seguem os nossos pensamentos. Os caminhos que nós vamos traçar, ou seja, os atalhos que nós vamos ou não tomar, eles vão estar de acordo, vão ser harmoniosos com os nossos pensamentos. Provérbios 23, versículo 7, no começo diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Aqui está falando sobre
um homem mau, um homem ímpio, ele fala assim como ele imagina no seu coração, é como ele é. Ele é aquilo que ele imagina, ele é aquilo que ele pensa, ou seja, o nosso pensamento, ele está relacionado com os nossos caminhos, como nós vamos caminhar, como nós vamos ser. Você não pode ter um pensamento de uma certa forma e ser, agir, caminhar, se portar de outra forma. Os dois vão sempre estar em harmonia. Então, existem atalhos bons, existem atalhos ruins. O atalho em si não é algo bom ou ruim. O atalho em si, ele é amoral. O atalho em si, ele é neutro, é a direção desse atalho, é o pensamento que ele está seguindo, o pensamento que o gerou, é isso que vai fazer toda a diferença. Então, todo atalho, bom ou ruim, ele começa na mente, começa no coração, é lá que de lá que ele parte. Então, todo atalho tem uma característica, que é o nosso próximo ponto de hoje. Primeiramente, falando sobre atalhos do atraso, é a correlação entre caminhos, atalhos, e pensamentos, como nós lemos no versículo 7. No versículo 7 também mostra outra característica importante sobre atalho, e é o seguinte: todo atalho ele vai deixar e aproximar. Ele vai nos afastar e vai nos trazer mais perto. Olha o que fala o versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Então aqui está falando para o homem maligno e o homem ímpio para deixar, se afastar, tá? E se converta ao Senhor. Esse se converter ao Senhor é o seguinte: você vai deixar aquele caminho, você vai deixar aqueles pensamentos e você vai se converter, você vai mudar, você vai deixar aquilo e vai se converter, vai se aproximar do Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esse torne significa virar, girar. Você vai converter, você vai tornar, você vai fazer aquela mudança. Então, todo atalho, ele vai ao mesmo tempo, seja o atalho certo ou errado, todo atalho, ele vai nos aproximar de alguma coisa e, ao mesmo tempo, vai nos afastar de uma outra coisa, vai nos distanciar de uma outra coisa. Um atalho pode nos levar a uma de duas direções. No versículo 6 e 7, nós temos claramente essas duas direções. Versículo 6 fala: buscai ao Senhor. Então aqui nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos nos aproximando, a direção é para Deus. Versículo 7 fala: deixei o ímpio o seu caminho. Então é para eu buscar ao Senhor e é para o ímpio deixar o seu caminho, vai se afastar, se aproximar do Senhor, se afastar do caminho do ímpio. Versículo 7, o homem maligno, os seus pensamentos. Então é para se afastar dos caminhos dos ímpios, é para se afastar do pensamento dos malignos. E versículo 7, e se converta ao Senhor. Então você veja que existem dois atalhos. Há um atalho que vai levar para o caminho ímpio, o caminho maligno. Existe o atalho que vai nos levar ao Senhor. Então, todo atalho vai aproximar ou de uma coisa ou de outra. Igualmente, todo atalho vai nos afastar de uma coisa ou de outra. Então, é muito importante a gente perceber, seja lá qual for a natureza do atalho, perceber, e a gente sempre está se perguntando: eu estou, ao tomar esse atalho, eu estou me distanciando e me aproximando de quê? Eu entrei nesse atalho que eu achava que ia melhorar. Eu estou melhorando ou estou piorando? Eu estou me afastando das coisas ímpias e malignas ou estou me afastando de Deus? Eu estou me aproximando de Deus ou me aproximando das coisas ímpias e malignas? Então, o atalho em si não é o problema, é a direção. E nós vimos que direção é relacionada aos nossos pensamentos. Então, é muito importante a gente notar e estar sempre nos avaliando. Esse atalho que eu tomei, esse caminho, essa vereda que eu adentrei, está me ajudando ou está me atrapalhando? Está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus? Então, saber a resposta é uma questão da gente olhar honestamente, metodicamente, e a gente vê a origem e o destino, de onde saímos e aonde estamos caminhando. Então, não adianta a gente fazer uma análise meio esdrúxula e tentar achar que a gente estava num lugar maravilhoso quando não estávamos, ou achar que nós estamos indo para um lugar correto quando não estamos. Então, tem que fazer uma análise franca e honesta
de si mesmo para saber se em dúvida ou não. É sempre bom consultar Deus. Peça a Deus, peça direção a Deus, peça para Deus escrutinar o nosso coração, escrutinar os nossos caminhos, mostrar se há algum caminho torto ou torpe, para que nós possamos então fazer as devidas mudanças. Então, a cada dia que passamos, nós estamos nos distanciando ou nos aproximando de Deus. Ninguém é o mesmo, ninguém fica o mesmo. Ou a gente está se afastando de Deus, ou se aproximando de Deus. Estamos esfriando ou esquentando, estamos subindo ou descendo. Não tem essa de ser o mesmo. A diferença pode ser pouca, mas há uma diferença. Então, o efeito do atalho, bom ou ruim, certo ou errado, ele é acumulativo. Ele é acumulativo. Você não vai tomar um passo errado hoje e completamente sair do rumo da sua vida. Quanto mais cedo a gente corrige, melhor, porque como é acumulativo, quanto menos tempo, quanto menos distância foi percorrida entre o ponto de partida e o atalho errado, o atalho do atraso, então menor a distância para a gente voltar, menor a distância para a gente corrigir a direção. Tá? Então é muito importante a gente entender que o efeito do atalho do atraso, como qualquer atalho, ele é acumulativo. Igualmente, um atalho correto, o caminho certo, você não vai completamente transformar a sua vida, resolver todos os seus problemas, ser abençoado em todas as áreas, de um dia para o outro. É acumulativo. Então, tanto o bem quanto o mal, ele é acumulativo. Então, pode-se mudar os detalhes, pode-se mudar os pormenores, mas a escolha é sempre a mesma. Pensamentos e caminhos nossos, ou os pensamentos e caminhos de Deus. Quando os pensamentos são de Deus, os caminhos vão ser de Deus. Quando é o nosso pensamento, então vai ser os nossos caminhos. E os pensamentos e caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. Versículo 8, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, os caminhos de Deus são diferentes do que os nossos, porque os pensamentos de Deus são diferentes do que o nosso. Então, pastor, diferentes como? Existem muitas coisas na vida onde há uma certa diferença, onde a diferença não é uma questão de certo ou errado, melhor ou pior. É uma questão de ser diferente. Muitas vezes perguntam para mim, eu já morei em vários países, perguntam, pastor, qual o melhor país? Olha, para você morar, para ser bem franco, eu não diria que existe um país melhor. Existem países diferentes, que têm características diferentes, e cada um oferece uma série de vantagens e desvantagens. Então, há uma diferença? Há. Mas eu não diria que isso seria ruim ou insuportável morar nesse ou naquele país. Eles são diferentes. Então, muitas vezes, existe uma diferença, mas a diferença é apenas uma questão de opinião, ou uma questão de perspectiva, ou posição. Não existe nada de certo ou errado, necessariamente, mas aqui nesse caso existe. Os pensamentos de Deus são melhores. Por que são melhores? Porque, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quando fala assim, que os caminhos e os pensamentos de Deus são melhores, eles são mais altos, são mais elevados, eles são mais sublimes, eles são superiores do que os nossos. Então, sempre é bom a gente ter os pensamentos de Deus, a gente seguir os pensamentos de Deus, não os nossos, porque aí nós caminharemos nos caminhos de Deus e nos atalhos de Deus. E os atalhos de Deus, eles realmente encurtam, não são atalhos do atraso, que, ao contrário dos caminhos e os pensamentos e os atalhos de Deus, eles não atrasam, eles progridem, eles avançam o nosso caminho. Olha comigo no versículo 7, estamos vendo aqui, estabelecendo exatamente atalhos do atraso, de onde que eles vêm e como podem ser afetados, no caso, pelos nossos pensamentos. Mas o versículo 7 fala assim, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta, note bem, se converta ao Senhor. Mais adiante ele fala, torne para o nosso Deus. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, existe perdão e existe compaixão, não se tratar de atalho. Se a gente tomar um atalho de atraso, um atalho errado, um atalho que está nos distanciando de Deus, está nos afastando de Deus e nos aproximando das coisas ímpias, das coisas malignas, existe perdão, existe compaixão, como nós vemos, o Senhor,
se compadecerá, ele terá compaixão, existe compaixão. Fala que o nosso Deus é grandioso em perdoar. Então, há perdão, há compaixão, mas há também uma condição. Há um pré-requisito, há uma condição. Esse perdão é o perdão relacional do que nós falamos quando vimos a nossa série sobre perdão. O perdão relacional é quando Deus vai restabelecer e vai resetar o nosso relacionamento com Ele. Tá? Vai voltar a ter a comunhão, como Davi falou, a alegria da salvação. Então, o relacionamento pode ser zerado. Então, mas para que haja o perdão completo, precisa haver uma mudança, uma conversão. E o processo, a gente leu no versículo 7, deixe o ímpio o seu caminho. Então, para que haja perdão relacional, perdão posicional, só abrindo parênteses aqui, o perdão posicional ocorre na salvação. E ele é dado, o acabouço não muda. A gente não podemos fazer nada para perder essa posição de salvo. O perdão posicional, o perdão de justificação. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Mas com o pecado pode vir um problema no relacionamento com Deus. É o perdão relacional, que restabelece a relação, o relacionamento com Deus. Então, para que isso aconteça, para que a gente zere e restaure nosso relacionamento com Deus, nosso caminhar com Deus, a comunhão com Deus, é necessário que deixe o ímpio o seu caminho. Então, o ímpio ele tem que deixar o caminho. Não pode haver perdão relacional, não pode haver restauração da relação com Deus, não pode haver restabelecimento da comunhão plena com Deus, se não deixar o ímpio o seu caminho. Então nós não podemos continuar andando no caminho ímpio e ao mesmo tempo ter comunhão com Deus. Trevas e luz não vão coexistir, água e óleo não vão misturar. Então existe perdão, existe compaixão, mas nós precisamos fazer a nossa parte. O pré-requisito, a condição é a gente deixar o caminho ímpio. No versículo 7 também fala sobre deixe o homem maligno os seus pensamentos. Então nós temos que não apenas deixar o caminho, mas temos que deixar também os pensamentos, porque os nossos caminhos, como nós já vimos, vão ser determinados pelos nossos pensamentos. Então, se você quer mudar os seus caminhos, você tem que primeiro mudar os seus pensamentos. A fé, nós sabemos, ela começa na mente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé é a gente saber de certas coisas, crer certas coisas, e esse saber e crer, confiar, é a gente executar, é a gente fazer. Como o Tiago falou, a fé sem obras é morta. Por quê? Porque não é eficaz. Você tem fé. Ele falou, mostre-me eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Não é que as obras é que vão salvar, não é que a obra vai ter o efeito, mas a obra é um resultado da fé viva, verdadeira, que você sabe, você crê, você faz, você cumpre, você obedece, você segue. O versículo 7 fala, e se converta ao Senhor, se torne para o nosso Deus. Então, o pré-requisito para ter o perdão relacional e o restabelecimento da relação e comunhão com Deus, é a gente deixar o caminho, os pensamentos ímpios e malignos, e a gente tornar para Deus, converter ao Senhor. E quando isso acontece, quando nossos pensamentos são mudados, os nossos caminhos vão ser mudados, e os nossos atalhos serão, então, levados a fim. O versículo 6, que nós temos aqui, fala assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em outras palavras, nós devemos corrigir os nossos caminhos enquanto podemos, enquanto há tempo, enquanto temos oportunidade. O atalho errado ele vai nos distanciar de Deus, que vai ficar mais longe, vai ficar mais difícil de resolver, mais difícil de achar Deus. Leia Provérbios 1, versículo 24 em diante, fala justamente sobre isso. E quanto antes agirmos, melhor e mais fácil vai ser resolver toda a questão e os problemas causados pelo atalho do atraso. Então, a partir da próxima mensagem, nós vamos ver vários exemplos bíblicos de atalhos do atraso e nós vamos ver também, após isso, alguns pontos práticos que nós podemos aplicar, algumas áreas específicas que devemos ficar alertas e atentos em relação a atrasos do atalho.